Esse empreender ou empreendedor é todo aquele que se predispõe a servir as pessoas, a trazer soluções. No caso, se eu estiver em Angola, eu devo velar o contexto de Angola. Se eu estiver nos Estados Unidos, eu devo velar o contexto dos Estados Unidos. Você vai numa palestra onde é empreender em Angola, quando chegares lá, olha, técnicas de venda, tens que aprender a vender assim, tens que usar certos gatilhos, tens que trazer a prova social, tu não podes andar com... Mas isso aqui é outro assunto. Quando estamos a falar de empreendedorismo, estamos a falar mesmo de identificar problemas primeiro. Enquanto empreendedores, nós temos que saber que eu vendo tem que, de certa maneira, satisfazer a necessidade do meu cliente. Vamos começar mais um episódio. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Elizabeth Capingala. Ela que vai falar sobre o tema que vocês já sabem qual é e vai passar conhecimentos essenciais para que vocês possam aprender mais e mais a cada dia. E para vocês que têm acompanhado nosso conteúdo em todas as redes sociais, já sabes o que deves fazer. Coloca o teu like, subscreve o nosso canal e comenta. Fazer questões é super importante porque assim ajuda a esclarecer as tuas dúvidas. E seguir o nosso canal é essencial porque assim tu podes acompanhar outros vídeos que poderão ser lançados por cá na plataforma. E tu não subscrevas somente em uma ou em outra, faça em todas as plataformas e tu acompanhes o conteúdo onde tu tens a preferência. E também, para além deste gesto que tu vais fazer para nós, vá até as redes sociais da nossa convidada, siga ela, caso ela partilhe de uma boa informação que tu também tens o interesse. Então é uma questão burocrática que nós temos de agradecer toda aquela pessoa que acompanha o nosso conteúdo, porque é essencial, porque eles acabam dando aquela força para nós, para Certo. que este conteúdo ao longo do tempo permaneça sempre intacto e assim disponível para mais pessoas. É um tema super interessante, acredito eu que é do teu gosto, porque é aquilo que tu fazes diariamente. Certo. E quando a gente fala sobre algo que a gente gosta, o Hum? nosso compromisso é Maior. maior, né? A nossa dedicação é maior. Então, hoje nós vamos falar sobre empreender em Angola, como transformar talento em negócios sustentáveis. Uau! Inicialmente podes fazer uma apresentação, né? Já que se calhar podes querer partilhar a tua biografia, não é? Para as Ok. pessoas, se calhar, há quem não vai ler o nome no título do vídeo e vai simplesmente querer ouvi-la falar. É. Boa tarde, eu quero agradecer o convite. Eu sou Elizabeth Capinhala, mentora de negócios, natural de Benguela, sou mãe de quatro e sou esposa. Uau! É isso. Essa é uma biografia, eh, como é que eu posso dizer, resumida e definitiva. Certo, isso é que eu sou. Agora, como função? Sou empresária, temos uma escola de empreendedorismo em Benguela, sou escritora, escrevo livros, sou professora, ensino pessoas e, como eu disse inicialmente, mentoro também pessoas que querem entrar no ramo do empreendedorismo. Uau! É super interessante. Então, a minha questão inicial sobre a conversa que nós vamos ter sobre empreender em Angola. Certo? Como é que nós, de certa forma, podemos definir o verdadeiro significado de empreender em Angola hoje? O verdadeiro significado de empreender em Angola hoje, para mim, seria resolver os problemas de Angola. Por quê? Porque empreender é a capacidade de identificar os problemas ou as necessidades e trazer soluções em forma de produtos ou serviços para as pessoas. No caso, se for em Angola, então é resolver problemas de Angola ou satisfazer as necessidades das pessoas que estão em Angola. Uau! Mas o que é que distingue um empreendedor angolano Uhum. dos outros empreendedores dos demais países? Esse empreender ou empreendedor é todo aquele que se predispõe a servir as pessoas, a trazer soluções. No caso, se eu estiver em Angola, eu devo velar o contexto de Angola. Se eu estiver nos Estados Unidos, eu devo velar o contexto dos Estados Unidos. Portanto, o que vai diferir é a geografia, porque sabemos que empreender em Angola não é a mesma coisa que empreender, por exemplo, na América ou na Europa. Os problemas da Europa são outros.
Os problemas de África, concretamente Angola, são outros. Então, isso vai diferenciar muito de como é que eh, cada contexto está organizado. Uau! E como é que, por exemplo, no teu ponto de vista, quais são os setores em Angola que nós olhamos e encontramos uma certa oportunidade para que nós possamos empreender? Olha, eu acredito que aqui em Angola, hoje, temos oportunidades em vários setores, como a educação, a saúde, transportes, comunicação. Por que que eu digo? Porque o nosso país ainda é um país, digamos, jovem, né? Tem apenas 50 anos de independência e estamos a dar os nossos primeiros passos no empreendedorismo. É um país que ainda temos problemas básicos. Nós ainda encontramos comunidades que não têm internet. Nós encontramos crianças que estão fora do ensino. Nós encontramos a saúde com certos problemas. Então, como empreendedora, eu não devo olhar para esses problemas e ao mesmo tempo dizer, Angola já não vai para frente, Angola, isso aqui já é Angola, conforme nós encontramos muitos jovens a falarem. A posição do empreendedor seria, como é que eu posso ajudar? O que é que eu devo fazer para ser parte da solução? Infelizmente, quando nós pensamos em empreendedorismo, eu já passei em muitas palestras, eu gosto e felicito todos aqueles que se levantam para querer ensinar outras pessoas. Mas, infelizmente, quando falamos de empreendedorismo, eu vejo mais pessoas a falarem de vendas. Você vai numa palestra onde é empreender em Angola, quando chegares lá, olha, técnicas de venda, tens que aprender a vender assim, tens que usar certos gatilhos, tens que trazer a prova social, tu não podes andar com. Mas isso aqui é outro assunto. Quando estamos a falar de empreendedorismo, estamos a falar mesmo de identificar problemas primeiro, transformar as ideias em soluções práticas. Por exemplo, por que é que eu tenho que vender água? Essa água. Por exemplo, por que que eu tenho que idealizar ou escrever um livro? É um exemplo. Por que que eu tenho que investir na educação, uma vez que eu não estou na função pública como professor, começar a dar aulas no meu quintal? Estou a falar dessas coisas, porque a venda é consequência de uma ideia bem estruturada. Não tem como você não entrar numa farmácia se Se não tu não te tiver. sentes mal. Exatamente. Estamos aqui hoje nesse podcast. Se a internet falhar, vamos ficar todos atrapalhados. E procurar comprar internet. Ninguém liga para si, olha, senhora Alan, tua internet já acabou. Vais ficar. Você tem a necessidade de comprar esse serviço ou esse produto. Embora que quem vai na farmácia não é somente aquela pessoa que esteja doente, né? Hoje em dia as farmácias também vendem produtos diversos. Com certeza, mas tudo lá que é vendido satisfaz a necessidade de quem entra lá. Claro. Tudo. E enquanto empreendedores, nós temos que saber que o que eu vendo tem que, de certa maneira, satisfazer a necessidade do meu cliente ou de qualquer pessoa. Uau. Consideras que empreender, quanto à nossa realidade, é uma escolha que a gente vai ter ao longo do tempo ou uma necessidade? Alguns, uma escolha, outros, uma necessidade. A vida é assim. Nós não temos todos os mesmos problemas. Há quem foi forjado mesmo para empreender, para enveredar nessa área. Há quem não precisa ser empreendedor, pode ser um bom empregado. Mas também existe vários tipos de empreendedorismo, entre eles eu trago aqui o intraempreendedorismo, que é trabalhar ou empreender dentro de uma corporação. Porque existe o extra, aquele que vai por conta própria, e existe o intraempreendedorismo, que empreende mesmo estando dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, de uma organização. Agora, eu não vou obrigar alguém a empreender quando não está a sentir esse chamado. E também não é menos
jovem que eu, pelo facto de não estar a empreender. Então, alguns vão escolher, outros são obrigados a empreender, nem já escolhem, são obrigados, não é do tipo, não, mas vou pensar, não pensa nada, porque quando as circunstâncias estiverem a apertar, você tem que fazer alguma coisa. Eu falo, por exemplo, de um jovem que nasceu numa família de escassez e você sente que tem que quebrar esse ciclo da pobreza. Você não tem que pensar, não, eu não quero empreender. Se você não empreender, vais fazer o quê? Consegues entrar na função pública pelo menos para ser professor? Nem essa possibilidade alguns têm. Então, mano, vamos começar a vender água, calife, vamos fazer alguma coisa, porque ali ele vai começar a empreender, ainda não é para satisfazer a necessidade do cliente, dele próprio. Porque se ficar parado, as coisas não andam. Alguns escolhem empreender, outros nem por isso. Outros são obrigados. Mesmo a vida lhe diz assim, a dedo, é assim, Elizabeth, você acorda às 5 horas e vamos. Alguns não têm escolha. E principalmente no nosso país, que ainda temos problemas básicos. Nós temos problemas básicos. Ainda temos comunidades que não têm água. Ainda temos crianças fora do ensino. Eu não falo isso porque li no livro. Eu trabalho com comunidades também. Falo por experiência de causa. Eu tenho um projeto que é de alfabetização. Eu sou empreendedora na área da educação. Atenção. Trabalho com mais de 60 mulheres em Benguela, numa comunidade chamada Uxe, no município dos Navegantes. E lá não tem só senhoras que não sabem ler, tem senhoras que também não têm bilhete de identidade. A minha questão é: tem muitos juristas que terminaram a universidade, não se tornaram bons advogados, muito menos têm um emprego na função pública. Por que não identificar esse problema e trabalhar nele, já que eles estudaram para tal, conhecem as leis, né? Bilhete de identidade é um dos direitos do cidadão. Mas só que essas pessoas, pela sua capacidade intelectual, não dão importância em ter bilhete ou não. Só que depois vê-se as crianças com mais idade não conseguem estudar porque não podem matricular-se. Se nós esperarmos que essas mães, que esses pais se levantem e digam não temos bilhete, isso não vai acontecer porque para eles está tudo bem, tanto faz. Mas para mim, que estudei, que é para ser advogado para outras pessoas, para mim que tenho as competências para tal, por que não pensar num projeto que faz com que ajude as mães ou os pais a terem bilhete de identidade? Elizabeth, como? Se você terminou a faculdade, eu acredito que já tens networking suficiente para você influenciar, né? Levantar-se por uma boa causa. Mas, Elizabeth, como é que eu ganho dinheiro? Aí está outra questão. Empreender não é só para fins lucrativos, é também para fins não lucrativos. Nós temos empreendedorismo social e empreendedorismo de negócios. Empreendedorismo social também dá dinheiro, mas só que tem que estar clara a tua causa, o teu objetivo. Formar o homem novo, trazer soluções. Nós não temos esses jovens que querem se levantar para os outros. Nós temos jovens que só querem vender iPhones, tênis da moda. Para eles, negócio é isso, um biolo dali, vender ouro rápido. A sustentabilidade do negócio ou do projeto. Quais achas que são as dificuldades que os jovens têm encontrado para a questão do empreender? Porque muitos acabam fazendo negócios mais imediáticos, pelo simples facto Certo. de quererem dinheiro muito rapidamente. Alguns querem dinheiro rapidamente, mas outros é mesmo ilusão. Por quê? Como eu disse que temos muitos Tu achas que entrar uma pessoa que, por exemplo, há quem vende um aparelho somente e há quem tem uma loja de venda de aparelhos. Uhum. Diferente de quem, por exemplo, pega um telefone hoje, que é um telefone de uma outra pessoa, vai revender a uma outra pessoa. E há outros que têm lojas situadas em algumas localidades e vendem telefones para demais pessoas. Sim, mas eu aqui falo de jovens que têm vergonha
Por exemplo, eles preferem vender só esse tipo de produto. Por quê? Porque parece que você é um jovem mais atualizado, um jovem. Qual é o português que eu posso usar o termo? Ajudem-me, por favor. Visionário ou viju, não sei como é que eu posso dizer. Mas se eu te dissesse que tem mais dinheiro em vender porco, cabrito, a questão é, mentora Elizabeth, eu vender porco assim, minha namorada vai me ver, o que é que as pessoas vão falar? Você sabe? As pessoas não querem despertar para coisas que realmente trazem sustentabilidade. Mas o empreender não é concernente àquilo que tu tens no coração, porque cada pessoa consegue empreender na sua determinada área. Por exemplo, alguém que vai investir no negócio do porco, que Hum, é o agronegócio, sim, é alguém que deve ter conhecimento sobre aquilo, porque entrar simplesmente com o imediatismo de que existem algumas pessoas que estão a fazer e certo. acredito que o meu também vai dar certo, Hum, pode ser um pouquinho complicado, porque tu não tens que conhecer um pouquinho sobre como é que os cuidados são feitos, inclui veterinários, como é certo, que as jaulas que eles vão colocar são feitas, as condições de temperatura e tudo certo. mais, e como é que eu posso dizer, limpeza, são muitos outros fatores. São muitos fatores e é muito trabalhoso. Aí está o ponto. Por que que nós queremos coisas rápidas? Porque não tem muito trabalho. Não, porque também, de certa forma, algumas pessoas querem porque é o mais funcional. É Se tu assim, abres um salão de beleza e esse salão de beleza, de certa forma, esteja a fazer muito sucesso na tua certo, rua, certo. e tu vais olhar não na perspectiva de tu seres uma cabeleireira profissional, Uhum. tu vais olhar no sentido de rentabilidade, de que se eu ter um salão e contratar pessoas que entendem daquilo, eu vou lucrar. Mas tem aí uma coisa que eu passei a falar muito sobre propósito. Exatamente. Não é sobre fazer só um negócio para ganhar muito dinheiro e ser rentável. Porque chega a uma fase que você precisa se sentir realizado. E nem o Exatamente. dinheiro realiza uma pessoa. O que realiza a pessoa é estar a servir as pessoas com aquilo que você gosta. Não, epá, eu acho que alguns empresários, para ele, o ponto de vista final é o que ele ganha. Agora, como ele se viu no final das contas, ele nem quer saber. Por isso é que nós vemos vários empresários que o produto dele até é de boa qualidade, Certo. mas a forma conforme ele se expressa diante da A sociedade história, a narrativa. Já vês? não é boa. Exatamente. Então, precisamos nos preocupar mesmo com o propósito, a intenção do meu negócio. Eu quero aqui chamar a atenção aos jovens a serem reais com eles próprios. Tu disseste muito bem que para começar a empreender numa área eu tenho que entender muito bem. Sim, eu concordo, concordo. Mas todo tipo de negócio depois vai exigir que o dono estude sobre, vá um pouco a fundo. Porque eu não posso ser só mentora de negócio, ok? Mentora de negócio, eu tenho que me tornar especialista, eu tenho que entender como é que isso funciona, eu tenho que levar o conhecimento de causa para as pessoas. Não, mas o que está a bater hoje é ser mentora. Ok, mas eu não estou pelo que está a bater. Eu devo ensinar aquilo que eu vivo. Aliás, a sabedoria consiste em aplicar o conhecimento que você tem. Porque se eu ensinar aquilo que eu também aprendi, a maneira conforme vou transmitir não vai inspirar outras pessoas. Eu não falo coisa nova, não. O que eu falo, todo mundo fala. A maneira conforme eu falo é que me diferencia de outras pessoas. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Eu tenho ensinado para os meus alunos, olha, identificar problemas, trazer soluções em forma de produto ou serviço. Mas também eu digo, tudo já existe debaixo da terra. Você não vai inventar nova água, você não vai inventar eh, algo, porque já existe. O que você deve fazer é do que já existe. Vou levar o quê para as pessoas? E quem são essas pessoas? Estamos a falar já de segmentação de clientes, a idade, o gênero, onde está localizado o cliente, quanto é que ele ganha. Por isso é que nós vemos essa água na praça a ser vendida por um preço, na cantina de Mamadou é outro preço, no hotel é outro preço, e assim vai. A água é a mesma. Mas eu tenho que saber para quem é que eu estou a levar.
O mesmo funciona com os nossos negócios. Se eu abrir um negócio, por exemplo, cabeleireiro num bairro de Golfo 2, Golfo 2, né? O nome está As certo? pessoas do Golfo 2 vão ficar chateadas contigo. Não, isto é só um exemplo, amigas, nada disso. Golfo 2, em função do local, o preço vai ser outro. O mesmo negócio, se eu levar mais lá para baixo, Mutamba, Claro. Maianga, o preço vai ser outro. Isso é que faz com que eu saiba que o empreendedor está preparado ou não. Agora, se nós nos focarmos em negócios rápidos, nós não vamos estudar essas coisas. Vamos sempre no mesmo lugar. Em vez de avançarmos, fizemos assim. Vamos estar a girar. Girar, certo. Girar. Depois, no final, as pessoas não compram, o país está mal, os outros conseguem financiamento, outros não conseguem crédito. Também não tem como tu conseguires um financiamento quando tu Não tens não tens resultados. Dinheiro vai resultados. para quem tem dinheiro. Tu não tens ideias de como é que tu vais gerar estes resultados ao longo do tempo, Certo, mas tu ao longo do tempo só crias o pensamento de tu creres que não, eu acho que o banco deve dar-me um empréstimo. E tu certo. não te fazes a questão de como é que tu também deves reembolsar o banco. Aí está. E é super complicado. Mas de que forma a autoconfiança influencia no sucesso de um negócio que a gente vai criar ao longo do tempo? A autoconfiança funciona, ou seja, influencia muito. Muito para o sucesso ou fracasso. As pessoas nos veem conforme nós nos vemos. Se olharem para mim e verem uma mulher fraca, é conforme eu me vejo. Por quê? Porque nós mostramos para o mundo aquilo que nós somos. Claro que tem preconceitos, já há pessoas que, mesmo sem ter um contacto físico, já têm preconceitos, né? Não, que fulano é fulano, mas de uma maneira geral, se eu não for confiante comigo mesma, eu não conseguirei transbordar confiança para outras pessoas. Isto não é só para o mundo dos negócios. Se você acha que nasceste para dar errado, vai dar errado, sim, senhor. Infelizmente. Lamento dizer isso. Se você acha que nasceu para dar certo, as coisas darão certas. Tudo tem um processo. Eu nasci num bairro pobre, na Lixeira, em Benguela. Eu estou aqui a falar sobre um tema. Isso não caiu do céu. Isso foi eh, um processo de força durante todo o tempo. Eu sempre acreditei que eu nasci para dar certo. Mesmo quando eu vi as circunstâncias diferentes daquilo que eu dizia, mas eu ainda dizia assim: um dia chego lá, chego lá. Sou a primeira filha dos meus pais e nós aqui em Angola, quando você é primeiro filho, saiba que você não é só primeiro filho, você também é pai dos teus irmãos. É assim que funciona comigo. E eu olhava para a minha rua e dizia assim: ok, eu não quero ser conforme as minhas vizinhas. Quando nós temos autoconfiança, também sabemos aquilo que nós não queremos. Não é só aquilo que você quer. Muita gente quer ser rica, quer ser bem-sucedida, quer ter a casa, a empresa, mas nunca pensa naquilo que não pode querer. E as coisas que nos dão, eh, que nos fazem voltar para trás, são aquelas que nós não queremos, mas aceitamos. Porque tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Como é que você está mentalmente? E depois temos as crenças, aquelas pessoas que dizem, isso já não vai dar certo. A tia Joana já tentou, deu errado. E vais entrar mais, Elizabeth. Yeah. Nós não temos muitas vezes a coragem de dizer assim: a Joana entrou, bateu a cabeça na parede, essa é a história dela. Eu vou fazer a minha história. Nós temos medo do que o mundo vai dizer. Eu sou professora de profissão. E hoje trabalho por conta própria. Mas eu tenho tudo para estar no Ministério da Educação. Eu disse, ok, ainda vou pausar um pouco,
vou ainda me jogar no mundo do empreendedorismo para ver o que que dá. Atenção que eu me joguei numa estrada que eu não sei se ia dar certo ou errado, eu só fui. E quem está vinculado no ministério tem segurança, porque sabe que todos os meses vai ter salário. E isso faz com que você viva bem. Mas também eu acredito que eu não quero ter uma vida medíocre, eu quero ter uma vida extraordinária. Isso aqui precisa de coragem, autoconfiança. Quando as pessoas estão a chorar, eu arranjo maneira de vender lenço para eles. Continua a chorar, pode chorar, mas lenço é 50. Porque eu não tenho tempo para chorar. Não, 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 não. Eu prometi a mim mesma a viver aquilo que Deus quer que eu viva. Deus faz a parte dele de me dar saúde, me acordar, eu faço a minha parte de ir atrás. Isso aqui é autoconfiança. Eu tenho 4 filhos e podia falar, não, 4 eu tenho que sentar. Ei, eu olho para a cara das crianças e esses aqui precisam. São aqueles que me dão input de ir para cima. Podia falar, mas não, assim, deixar a criança. Não. E quando eu posso andar com o meu bebê, eu ando com o bebê. Quando eu não posso, eu. Isso é autoconfiança. Desafiar aqui as pessoas a terem autoconfiança em Deus, né? Crer em Deus que as coisas vão dar certo, porque Deus quer que os seus filhos sejam bem-sucedidos. É bíblico que nosso Deus não é Deus de escassez, é Deus de abundância. Não é abundância de sofrimento, é de uma vida plena. Mas como é que as pessoas, de certa forma, vão criar objetivos principais de empreender Uhum. quando não têm capital inicial para poder começar o tal projeto? Sempre que vocês me falarem que o nosso problema é dinheiro, eu já fico triste. Se o teu problema é dinheiro, então não tens problema. Porque eu acho que esta é uma das grandes dificuldades de muitos empreendedores. Pensamento. Claro, Nossos pensamentos, infelizmente, estão assim. Nós fomos formatados a pensar que para ser bem-sucedido eu tenho que ter muito dinheiro. Nós também temos pessoas que têm muito dinheiro e não fazem nada com o dinheiro deles. então nesse caso tu só precisas associar o útil ao agradável. Tu Sa- tens a ideia, a única pessoa que. Com certeza. Mas ainda assim outros vão alegar que não têm influência suficiente para estar naquele meio. Não, o que nós encontramos são jovens que só fizeram um pouco, já querem brilhar conforme quem está a trabalhar há muito tempo. Claro. Nós jovens temos a dificuldade de honrar os que passaram à frente. Isso cria frustração, cria inveja, cria um pensamento de que não, o senhor Alan tudo lhe corre bem, mas às vezes o senhor Alan onde começou, você não sabe. Então é mais fácil você perguntar assim, olha, como é que se faz? Nós não temos essa humildade de dizer assim, como é que De se faz? reconhecer, né? Nós, quando não conseguimos atingir onde o outro atingiu, começamos a denegrir aquilo que conseguiu. Isso também é sorte. Isso também é porque, se for mulher, é papote de arraso. Se for mulher, marido dela que lhe dá isso tudo. E às vezes não. Você que não consegue chegar onde ela chegou, tá vendo? Então, o nosso problema não é sobre dinheiro. O nosso problema é mentalidade. O nosso problema é aceitar a nossa realidade. Eu costumo falar assim: quem nasceu pobre já tem motivo suficiente para lutar. Agora, você já é pobre, ainda é mais burro. Mano, estás mal, com todo respeito. Isso também vale para as mulheres. Já não tens ninguém na tua família que pode te dar a mão. Ainda fica mais burra. Ok. Morre então. O problema acabou. Não, mas eu acho que, de certa forma, palavras de motivação são essenciais para assim motivar as pessoas que estão com essa baixa de visão. Sim, e sabes qual é a motivação que os jovens gostam? Vai dar tudo certo. Vai. Ei, há momentos que não vai tudo certo, mas você tem que se manter Acorda de e vai à pé. luta. Yeah. Por quê? Porque uma coisa é você nascer, ou seja, acordar motivado. Hoje. Outra coisa é você acordar com disciplina. Não estás motivado, Acordaste e mas vês a necessidade em tua casa e começas a vai ver que não. trabalhar mesmo sem estar motivado. Porque a motivação é temporária. Mas quem tem disciplina sabe que, não deu certo. Amanhã novamente.
não deu certo. Só assim é que você percebe alguns resultados vindo. Porque o sucesso é fazer a mesma coisa todos os dias na mesma direção. E para todos aqueles empreendedores que começam inicialmente ao seu percurso, um dos principais problemas ao longo do tempo é a questão das finanças. Como lidar com as questões das finanças? Sim, mais uma vez vamos voltar na mente. Como lidar com as questões de finanças? Olha, tem pessoas que compram à toa. O mesmo vale para os empreendedores, que às vezes têm negócio. Ele é o próprio que dá cabo do negócio dele Consome o produto. e não paga. No final do dia, ele fica atrapalhado, tipo, onde é que o dinheiro foi? Ele consome o produto dele, ele não registra o produto dele. Eu vou dar um exemplo assim prático, vou mais para baixo. É comum encontrarmos casas a venderem gelado, quiçanga, nossos pais, né? Jinguba. Sabe como é que os nossos pais ou quem vende faz? Quando vem uma visita, leva lá um pouco de Isto quiçanga. aconteceu com a minha amiga Silva, desde já. Ah, Ela fazia gelados gourmet. certo. E então os gelados dela são super, Deliciosos. super deliciosos. E nós, por vezes, encomendávamos e quando íamos para lá visitar, Hum, ela oferecia. E ela me disse, Alain, pausas, quem fez aquele negócio ir à falência é a minha própria família, porque quando vinham outros familiares, estes, por sua vez, queriam provar os gelados que eu vendia então. e não pagavam. É que Eu dizia, não, não mas tu é podes família, colocar um ela é detalhado. que, sim, ela é que não teve segurança e de dizer assim, não. Muitas vezes também funciona nos negócios grandes. Tá vê? Vem uma pessoa, leva um pouco de gelado. Você está a oferecer o lucro, amiga. Estás a oferecer o lucro. Olha, traz só um pouco de 500, vou pagar a próxima semana. Tá tudo bem. Nós não temos a capacidade de controlo. E eu vou mais longe. Se você, coisa pequena, não consegue gerir, queres mesmo ter um grupo de 20 pessoas para lhes pagar salário e lhes fazer produzir numa grande empresa. Não é o negócio em si. Muitas vezes é conforme nós nos comportamos diante do nosso negócio. Se você não sabe controlar, põe pessoa que sabe controlar, ele paga para ele controlar e no final ter os resultados que você quer. Por exemplo, paga teu irmão que ele é sério, fica com o cadeado da arca onde tem gelado e ninguém mexe. Mas nós não, nós deixamos o gelado aberto. Eu também, infelizmente, dei cabo do negócio da minha mãe, também chupava gelado sem pagar. Hoje reconheço que essa prática não é boa. Enquanto vendedora de gelado, de água, de qualquer produto, eu tenho que saber controlar aquilo que eu vendo. Controlar, contar. Os números não mentem. Nós não contamos o nosso negócio. Nós temos a impressão de quanto já é muito, uau, sou uma grande empreendedora, mas afinal, você investiu dinheiro, você precisa ter o dinheiro que você investiu, mais a margem. E quando fala-se da margem, nós não estamos a falar do lucro líquido, ainda é só bruto. Depois você tem que pagar o transporte, você tem que pagar a internet que você usou, você tem que pagar as pessoas que trabalham contigo. Então, E vai diminuindo. e vai diminuindo. Por isso que nós começamos a empreender, mas com o tempo temos que aprender sobre gestão do próprio negócio. Empreender é só para você trazer solução, idealizar até produtos. Para você se formalizar, o empreendedor tem que continuar a estudar. Tem que ter agora uma robustez mentalmente, porque senão ficas um empreendedor sempre no informal, não evolui. Uau, mas é super essencial, mas neste caso o planejamento é fundamental para, para abrir um negócio. Muito, muito. Eu tenho ensinado aos meus alunos. Primeiro não é ter o dinheiro. Primeiro é ter a ideia do negócio que você vai fazer. Vamos falar de um projeto de negócio.
Se você for ao investidor, ele vai te perguntar: esse projeto, qual é o problema que você resolve? Você vai dizer: não, resolve problemas. Diz, ok, de quem que você resolve? Qual é o prazo da aplicação desse projeto? E qual é o investimento desse projeto? Se você não tiver bem planificado, você não consegue convencer o investidor. Claro. E ao não convencer o investidor, já estás a ver um passo a menos, fica só com as tuas ideias. Então, devemos aprender a fazer plano de negócio, a planificar bem, entender como é que funciona o mercado, entender sobre fornecedores, entender a precificação do mercado, a quem também põe preço. Cada um coloca o preço que bem entender. Aí está a entender a concorrência, que também é importante, e trazer diferenciação. Diferenciação. Os empreendedores angolanos, alguns não se preocupam em ser diferentes. Por isso que vemos muita gente a empreender, mas só nas massas. Eu sonho com uma Angola onde venha inventores. Sonho com uma Angola onde consigamos transformar os nossos recursos naturais também em produtos. Nós temos madeira, nós temos petróleo bruto, mas infelizmente nos focamos mais em sermos revendedores dos grandes países De carros, do que, iPhones. do que criar as nossas próprias coisas. Vender perucas. Até o nosso pano, os tecidos africanos, nós só usamos quando um influencer começar a usar. Não, nós temos aqui vários empreendedores da moda. Olha, nesse ramo da moda eu aplaudo muito porque estão com uma boa visão de negócio, mas ainda falta. Falta que essa visão se expanda. E também falta a questão dos próprios angolanos terem um consumo local. Consumo local, é o que eu digo. Nós temos produtos bons, matéria-prima, mas nós não temos pessoas que transformem a nossa matéria-prima. Então, o que que falta, Elizabeth? Estudar sobre negócio, estudar sobre empreendedorismo. Precisamos estudar. Para mim, me tornar professora, eu precisei estudar. No ISCED, que é a Universidade Atevalabuila, que é na área da educação. Um médico também vai fazer Universidade de Medicina, Faculdade de Medicina. Engenheiro está a estudar engenharia, mas os empreendedores não têm onde estudar. Só tem um pouco de curso, faz técnica de venda, depois faz não sei lá o quê, depois Tem faz, faz, escola faz, faz. de negócios, escola de empreendedorismo. Precisamos mais. Precisamos mais. E nós precisamos não para pessoas assim já como nós. Precisamos começar desde a base. Porque o empreendedor não lida só com coisas financeiras. O empreendedor lida também com problemas emocionais. Como fazer, por exemplo, quando o negócio for abaixo. Porque no mundo do negócio não é um mar de rosa. Tem momentos de ganhos e tem momentos de perdas. Como lidar com isso? Então Como é que nós nós devemos precisamos, lidar com os fracassos? mais uma vez, qual é o teu propósito? Se o meu propósito for mesmo de empreender, eu tenho que entender que isso é uma fase. Passa. Mas o que que eu usei para sair de algumas dívidas que eu estava o ano passado? Procurar novos recursos. O que é novos recursos? Eu acredito que o conhecimento que eu sei até hoje me trouxe até aqui. Mas os próximos capítulos da minha vida, eu preciso de novos conhecimentos, de novas pessoas. Então, para sair do fracasso onde eu estive, precisei aprender mais. Então, fui fazer formações sobre inteligência emocional. Já não era um negócio, era eu. Porque o negócio, quando vai abaixo, a pessoa também já está desequilibrada há muito tempo.
O negócio é só uma consequência. Eu, se estiver mal comigo, não conseguirei ser boa mãe, não conseguirei ser boa empreendedora, não conseguirei honrar com os compromissos. Isso depois cria muitos problemas para o empreendedor. Então, procurar novos recursos, entender sobre gestão de equipas, entender sobre gestão emocional, entender sobre gestão financeira, entender sobre o próprio negócio. Porque muitas vezes o negócio não tem problema. Estás a vender para pessoas erradas. Estás a vender para pessoas que não precisam do teu produto. Qual é a necessidade de eu pegar roupa, por exemplo, e vender aqui em Luanda? Eu que venho de Benguela. Se aqui é na fonte. Aqui é na fonte. Claro, mas ainda assim há muita gente que faz esse negócio, que vende aqui, por ter mais concorrência também. Tens que ser autoridade na área. Senão vais ser mais uma. E, claro, e por isso é que existem outros mecanismos para tu poderes publicitar o teu próprio negócio Sim. e tu te destacares. Ou então vais preferir ir em uma localidade onde não há concorrência e tu és a tua própria concorrência. Tem mecanismo e isso vai implicar você quê? Estudar mais uma vez. Estás a ver? E não vai estudar só de negócio, vai estudar sobre posicionamento de marca. Aqui você tem que se posicionar como um empreendedor. Não é sobre o negócio. Porque aqui tem muita gente a vender. O que é que você vai trazer de diferente? Aqui tem muitas boutiques, aqui na capital, né? Mas hoje eu vejo que parece que as boutiques diminuíram bastante em relação aos anos anteriores. Com Nos certeza. anos anteriores, quando as pessoas tinham mais facilidade de viajar, haviam mais lojas de venda de roupa. Eu hoje vejo que as lojas de venda de roupa estão concentradas em um lugar só. A questão é, por que que alguns pararam e outros continuam? Porque muitos que acabavam, por exemplo, não sei se já chegaste a ouvir de pessoas que iam para o Brasil, Já traziam roupas do Brasil e tudo mais para vender para a China, para a China. E na medida que as coisas foram apertando um pouquinho, estas pessoas também começaram a deixar de viajar. Quer dizer que muitos desses empresários, se calhar, não prepararam-se para uma questão que vinha ao longo do tempo, né? com certeza. Então, muitos se calhar gastaram dinheiro, muitos se calhar entraram para outros ramos, Outros muitos se deixaram de calhar estudar, outros deixaram de estimaram investir. os próximos tempos. Por isso que eu defendo que o empreendedor não pode parar de estudar. Nem que você vá só aprender como se conectar com as pessoas. O empreendedor não pode deixar de conhecer novas pessoas, porque cada pessoa que você conhece, um dia pode ser um potencial cliente, fornecedor ou parceiro de negócio. Não, eu mesmo já não gosto de pessoas, então faz outra coisa. Porque há muito empreendedor também que quando começa, né, ele começa a fazer o sucesso e tudo mais, começa a vender produtos ou qualquer outro serviço e começa a ter muito reconhecimento da sociedade e vão adquirindo o seu produto. E este, por sua vez, ao invés de se reinventar ao longo do tempo, de pensar, não, ok, eu hoje, 2025, sou assim, mas onde é que eu estarei em 2030? Certo. Então, eu vou começar a criar os meus mecanismos para que eu esteja mais lá para frente. É o que nós vemos para algumas pessoas que são totalmente visionárias. Nós entramos em crise, mas a crise depende do ponto de vista de cada um. Há quem não Certo. está em crise, porque ao longo do tempo já preparou-se para este momento. Então, fez o dobro Sim, e começou a capitalizar em outros investimentos que puderam lhe dar um retorno bom. sim. E nós temos pessoas que hoje teve uma lucratividade tanta, Uhum. acaba fazendo coisa de imediatismo em vez de se capacitar. Epá, Exatamente. vou gastar mais um pouquinho com o meu pessoal, ok. Ok, agora vou comprar um bem material, ok. E quando passa 2 anos, o número de clientes diminui. E vem um melhor que tu na mesma área que tu atuas. Conhecimento é poder. Como sair de uma crise? Investe naquilo que vai te render muitos juros. Conhecimento. Claro. Potencializa a tua equipa. Os empreendedores hoje não querem estudar.
Eu não estou a falar para estudarem só de negócio. Muita gente acha que quando está com problema tem que estudar sobre gestão de negócio, tem que encontrar alguém para lhe dar um link de crédito. Não estou a falar sobre isso. Estou a falar sobre você entender-se melhor para poder entender outras pessoas. Por quê? Porque se você empreende, você está a servir outras pessoas. Se eu tenho uma padaria, eu não vendo pão para mim. Se eu sou professora, o meu conhecimento não é para mim. Você precisa transbordar. Então, tens que ficar preparado. Tens que saber sobre pessoas. Mas hoje aparece muita gente que diz empreenda e não estude. Outros estude e não empreenda. E usam o telefone que um empreendedor inventou para falar essas coisas. Já viste? Ele liga a câmera de um telefone, do computador. O telefone é resultado da ideia de alguém, de um empreendedor, para falar para não estudar. Uma coisa é ser empresário, outra coisa é ser empreendedor. Porque quando eu sou empresária, eu posso comprar uma empresa com tudo já feito, com os processos, procedimento, todas as áreas, tudo bem completo. Posso comprar e me tornar empresária. Agora, você começar do zero e manter essa empresa, você precisa ter uma mentalidade empreendedora para fazer a máquina andar. Quando estamos a falar de estudar, não estudar, eu recomendo que estudemos, porque a cada ano que passa, a ciência evolui. Antigamente nós não tínhamos chat GPT. Hoje temos. Você vai se dar mesmo o luxo de falar, não estuda. Até para o chat GPT te dar as respostas que você precisa, você tem que saber perguntar. Isso alguém tem que te ensinar. Tem que te ensinar. Temos as redes sociais agora, estão em alta. Eu tenho que aprender a usar as redes sociais de maneira que o meu propósito seja compreendido. Porque a expansão de as nossas redes sociais funciona como a nossa voz. Como é que está sendo a nossa voz? Nem todos vão ter a sorte de viralizar como os outros. Um vídeo viralizou, nem todos. Alguns vão ter que construir a sua marca step by step, dia após dia, com toda a segurança. E ainda assim também a viralização não te garante muita coisa. Com certeza. Tu podes viralizar hoje e não conseguires obter muita oportunidade quanto ao teu vídeo viral. Aí está. Agora, se tu tiveres vários vídeos virais, tu começas a chamar atenção à Com sociedade. certeza. Uau. E é super interessante. Mas, logo quando tu começas a empreender, Uhum. escolhes um país e um público em geral. Como é que tu consegues entender o comportamento do consumidor angolano? Olha, nosso país é consumidor mesmo. Nós consumimos mais do que produzir. E isso não falo só em produtos físicos, até cultura. Isso de certa maneira me entristece, porque enfraquece a nossa verdadeira identidade. Nós hoje estamos a ter muitos problemas de comportamentos devido ao consumo das novelas que nós temos visto. Nós vamos encontrar uma jovem, por exemplo, vestida à moda da novela, né? E o incrível é que quando nós consumimos esses produtos que nós compramos de fora, nós não estamos a consumir só a performance das pessoas, estamos a consumir a moda, estamos a consumir a alimentação, a cultura em si. Isso me preocupa. Assim, falando em termos nesse lado. Agora, do ponto de vista de produtos, precisamos trabalhar mais para que nós consigamos exportar os nossos produtos produzidos aqui. Eu sei que já tem empresas que conseguem exportar, mas Angola é um país rico. Eu sou do sul. Eu sei que produz-se muita coisa lá no sul, no Ambo, Benguela, Bié. Tem muitos produtos, mas falta quê? Falta a visão do empreendedor, entender que eu devo aprender a falar uma língua estrangeira, porque eu tenho tantos hectares e esses produtos, para não se estragarem,
eu devo me conectar com a pessoa certa e fazer levar meu produto fora, porque dessa maneira eu ganho a moeda X. E nós estamos sempre a reclamar, nosso Kwanza está burro. Enquanto nós reclamamos e não sentarmos para ver quais são as possíveis soluções, vamos sempre pensar que o nosso Kwanza é sempre burro. Eu vejo às vezes no Balombo é um município de Benguela, tem muito ananás. E o que mais me faz ficar triste é que nós conseguimos entrar nessas plataformas de compras, compramos bué de produto, mas são poucos empreendedores que pensam em exportar uma máquina para transformar o tomate para massa tomate, exportar uma máquina para transformar o ananás em compotas. Nós não temos isso, nós só queremos batom, não sei lá o quê, sem desmerecer as pessoas que vendem esse produto. Está Claro, tudo mas bem. também o mercado de beleza também é um outro setor de ver as pessoas bonitas, bem apresentadas e etc. E assim também as pessoas conseguem lucrar em função disso. Certo, é um bom negócio, mas nós temos que pensar em sustentabilidade. Nós temos produtos que podíamos também transformar em. Tipo, temos matéria-prima que podemos transformar em produtos para a beleza. Por exemplo, o abacate. Nós compramos shampoo feito de abacate. Noutros países, vocês vão dizer, não, mas não tem muita qualidade. Mas acredito que quando esses países começaram a produzir os primeiros produtos deles de beleza, também não tinha tanta qualidade assim. Eles foram evoluindo porque já deram o primeiro passo. Claro. Se nós não darmos o primeiro passo, nunca chegamos lá. A outra coisa é essa aqui. Eu às vezes vejo muita reclamação. Não, de fora é sempre melhor. O nosso não tem qualidade. Nós estamos a começar. Toda a árvore foi uma semente, mas a semente não se transformou em árvore do dia para a noite. Teve um processo. Teve um processo. Nós não queremos o processo, queremos já, 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 já. Hoje em dia, muita gente usa as redes sociais para venderem qualquer produto. Hoje em dia já vemos vários empreendedores a venderem em lives, Certo, muito bom. a fazerem anúncios em redes sociais. A Muito bom. presença de vários empreendedores no digital, ao longo do tempo, tem crescido bastante. Muito bom. Hoje em dia as pessoas já começam a entender um pouquinho sobre o poder da internet, Sim, sobre a dimensão que isso dá ao longo do tempo. sim, sim. E é muito bom que as pessoas, principalmente os empreendedores, tenham essa percepção, porque eu acredito que a internet chegou e não tem volta. Então, as empresas que futuramente deixarão de existir são aquelas que não fazem parte das redes sociais. Precisamos mesmo nos adaptar nessa nova realidade. Aprendermos com quem faz bem para nos posicionarmos também no digital. Não tem volta. Há quem ainda pensa que é capricho, pensa que eh, não é capricho. É uma necessidade. Porque antigamente os clientes conseguiam ir nas nossas lojas para comprar. Hoje estamos numa era que o empreendedor tem que ir atrás do cliente. Então, se você não consegue atrair o cliente para ti, você vai ficar pelo caminho. O tradicional, aos poucos, está sendo deixado para trás. Então, eu recomendo aos empreendedores a estudarem sobre entrar no digital, posicionamento no digital, porque não tem volta. Essa é a minha visão. Não tem volta. Que é super interessante porque também dá mais dimensão. Mas ali nós temos que conhecer um monte de coisas para que nós possamos nos posicionar bem nas redes sociais, porque não basta simplesmente tu levares O a produto, produto no de digital. qualquer Agora, como é maneira. que ele vai ser visto? Por isso que eu recomendo estudar com os experts desta área. É importante mesmo entendermos como é que faço o marketing. Não é de qualquer maneira. Porque ontem até os anúncios de festas punham-se flyers Cartazes. em cartazes na parede. Nós líamos. Hoje não há tempo para ler. É tudo um clique. É tudo um clique. E parece que foi há bem pouco tempo que nós víamos vários flyers
certo, nas paredes, e hoje usamos mais cartazes digitais certo. em relação àqueles fixos. Uau! E essa questão da tecnologia vai por quê? Porque é mais fácil tu vês milhares de pessoas por Com trás de uma certeza. tela. E até acho que as tecnologias vieram facilitar, porque é mais econômico. É mais econômico. Imagina que tu fazes uma publicação, tu consegues chamar a atenção de 100 pessoas em um tempo curto. Quando foi encolar os cartazes na parede, era você numa parede para e depois colar na outra. Acho que levava mais tempo, trabalho de marketing, do que agora. Agora só precisamos é pensar em estratégias. E já estamos a ver algumas profissões do futuro e oportunidade para os empreendedores. Então, você que tem internet em casa, tens um computador, você já pode ser um social media para os empreendedores que não têm tempo. Gerir as páginas, entender sobre anúncios, estratégias. Tem sempre mais uma oportunidade Há sempre para alguma coisa. empreender, certo? Mas agora que estratégias é que tu achas que empresas angolanas têm cometido erro ao divulgar o seu produto ao seu público? Eu não trabalho muito com empresas, trabalho com empreendedores assim. O que eu acho assim dos empreendedores singulares é a falta de posicionamento estratégico, porque ainda existem muitos empreendedores que pensam que fazer de tudo um pouco equivale a dar dinheiro rápido, esquecem de ser especialistas. E isso faz com que percam muitas vezes contratos com empresas. Eu disse antes que nós podemos ser intraempreendedores. Posso trabalhar na tua empresa aqui se eu tiver uma habilidade. Eu vou empreender. Mas o que acontece? Nós empreendemos em função daquilo que está a bater. O que está a sair mais agora? Não, o que está a sair mais é isso aqui, ok, então já estou a vender. Outro dia tem outra coisa, já vou. Os empreendedores não têm um produto que lhes caracteriza, um produto âncora, alguma marca. Eu tenho feito um trabalho para falar só de empreendedorismo. Estou agora atuando no ramo das mães, mas ainda assim ensino empreendedorismo. Mas existem aquelas pessoas que hoje fala de empreendedorismo, amanhã vai falar de saúde reprodutiva da mulher, depois vai falar do outro tema. Mas por que, Elizabeth? Não, também entendo. Ok, está tudo bem, você entende, mas nós temos que aprender a ser especialista. Temos que nos focar numa área. Não estou a dizer que só temos que ter um tipo de negócio, porque eu tenho ensinado que temos que ter várias fontes de renda, mas eu tenho que ter um produto que você só pensando, é Elizabeth, queremos falar desse tema, por exemplo, a fulana. Não sei se estão a fazer perceber. E eu sinto que os empreendedores não têm isso, porque um dia está a vender aquilo, outro dia está a vender outro dia, outro dia, outro dia, que você não Método sabe. tentativa. Oi? Método tentativa. Não. Tentando um pouquinho e ver qual deles me dará melhor. Não é mais fácil você se lançar num, entender melhor? É que as pessoas muitas das vezes alegam tempo e paciência e ao longo do tempo vão perdendo dinheiro, porque quando tu começas a gastar dinheiro sem uma estratégia física daquilo que tu estás a fazer, tu Hum. começas a diminuir o capital que tu tens para investir em outro Se projeto. você tiver uma mentalidade de crescimento, você vai saber que aprendeste lição. E você vai ter estratégia no final de tantos anos de tentativas frustradas e dizer assim: Elizabeth, não vai para aí, eu já fui. Até quando as coisas darem errado, não é de todo mal. Você está a ganhar lição. E também há pessoas que podem trilhar passos similares ao que tu passaste e eles terem estratégias diferentes para derrubarem aquela muralha. E tu Certo. vês, uau, eu passei por isso, dei muita volta para resolver isso, mas esta pessoa, quer dizer, se calhar recebeu algumas informações e já estava preparada, já tinha a solução para aquilo e só chegou, foi mais para Isso frente. acontece mesmo quando nós temos muitos planos. Planificaste, né? Já tens o A, B, C. Você não vai por tanta intensidade no A, porque já sabe,
um pouco aqui, se não der certo, estou no B. E isso nos faz não sermos tão intensos. Claro. Nós acabamos não vendo aquilo que a gente tem e começamos a pensar em outras coisas, tendo Sim, outras coisas. Isso baralha muito baralha a a forma mente. conforme tu vais. São energias divididas. Claro. São energias divididas porque, mesmo tendo o talento, você precisa lapidar o teu talento. Qual é o erro Uhum. que muitos empreendedores cometem ao começar? Ao começar um negócio, eu não conhecer de facto qual é a dor que ele quer resolver do cliente. Esse é o erro comum que muitos empreendedores angolanos cometem. Por quê? Como é que ele começa o negócio? Ele começa a partir de uma publicação que ele diz assim: água é 200, vais vender 400, ganhaste 200. Consegue perceber? Pega aqui água ou telefone, compras a 500 kwanzas, vende 700, ganhas lá 200 kwanzas. E ele é movido por essa publicação muitas vezes e começa assim a empreender. Só que não é assim. Eu tenho que saber para quem é que eu vou vender a água, vou vender para quem? Será que esse preço de 400 que estão a me dizer para vender, o meu cliente compraria? Quantos são que precisam dessa água? Não se faz perguntas para o cliente antes de começar a empreender. Nós empreendemos a partir da nossa hipótese. Isso eu escrevo no meu segundo livro, onde eu falo sobre empreendedorismo como um estilo de vida próspero. Eu, antes de trazer um produto para alguém, eu devo saber: será que tu comprarias essa água? Tu podes me dizer: não, aqui já tem água X, não estamos habituados com a água X. E eu aponto. Quer dizer que para aquela comunidade ou para aquele cliente eu tenho que trazer a água de marca X. Mas nós não. Você vê uma publicação, 100.000 visualizações, a te falar: "Ai, compra água com 200, vai vender 400, vai ganhar lá 200." Isso não faz nenhuma conta. Ele não faz ideia que onde ele vai vender precisa transporte. No final do dia: "Você não era bem assim?" Sim, porque você não fez questionário. Precisamos fazer questionários, saber a dor do cliente. É ideia, né? Tem que ver o problema, tem que trazer solução, ainda tem hipótese. A hipótese é aquela área onde nós pensamos assim: olha, tem outros empreendedores que cometem o segundo erro, que é este aqui. Como minha cor preferida é rosa, eu vou comprar várias cortinas rosa e vou vender. Mana, E sempre a nossa preferência é a preferência do cliente. é assim, você gosta dessa cor. E quem te explicou que o teu cliente gosta? Não, mas ela até é bonita. Sim, ninguém está a dizer que não é bonita, mas o teu cliente, o nosso patrão, nós que somos empreendedores, é o nosso cliente. Nós temos que trazer aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa. Porque quando ele precisa, você nem precisa fazer tanta publicação, ele sozinho vai buscar, vai ao teu encontro. E existem marcas que não investem em muita publicidade, mas não é porque eles não entendem sobre redes sociais ou não, é porque a dor é visível do cliente. Sim, é visível. Porque hoje que estamos a ver muitas danças daí, até alguns para vender produto têm que inventar que morreram, depois ressuscitar, só para chamar atenção, depois vender um produto ou trazer. Eu acho que é necessário isso aqui, né? Mas uma ideia bem estruturada vende por si. A minha filha me disse: mamã, vais abrir um Instagram para mim, né? Também quero falar com as minhas colegas. Eu disse: quem te falou de Instagram? Não, veja, a necessidade. Até a minha filha sabe que tem que ter uma conta do Facebook e do Instagram. Eu, quando olho que a comida está a acabar lá em casa, eu já faço o plano. Ninguém me liga do armazém para dizer: Elizabeth, vem. A necessidade, mais uma vez, Abraham Maslow, que é o psicólogo americano, ele dividiu a necessidade em 5 partes.
necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidades sociais, necessidade de estima e necessidade de autorrealização. Eu, enquanto empreendedor, eu devo saber quais são as necessidades do meu cliente que eu vou satisfazer. E isso também evita o empreendedor vender para todos. Que eu não posso vender um produto para todos. Eu, por exemplo, estou agora atuando na área das mães. Eu falo de como empreender com a maternidade, como empreender com a vulnerabilidade, porque temos visto que empreendedor é para a lady boss, para aquelas mulheres de escritório, não sei lá o quê. Eu percebi que mesmo na vulnerabilidade é possível trazer soluções com leveza, com amor. Agora, meu cliente não são os homens, com certeza. Ele pode ser meu cliente, mas se tiver uma esposa aí, porque muitas vezes ele vai servir o canal para mim chegar na esposa dele. E eu não posso me estressar se não puserem gosto nas minhas redes sociais, não haver cliente. Não, eu estou a me comunicar para as mães. E a minha necessidade é social e de estima. As necessidades dos meus clientes. Tá claro. Agora, quando eu não sei, eu não faço mesmo ideia qual é a necessidade do meu cliente. Eu não faço ideia. Eu sou movida pela emoção para comprar produtos, vender, para também me chamar que é empreendedora. E por isso que eu aqui chamo a atenção. Precisamos ser especialistas, porque não basta só ser empreendedora. Ser empreendedora na área de quê? É a grande questão. Empreendedorismo é um estilo de vida próspero. Eu posso empreender na área da saúde, na área de engenharias. Podemos ter vários empreendedores em diferentes áreas. Até na área espiritual. Abre a igreja. Se tiver chamado, né? Agora não inventa, não leva as pessoas todas para. Não, porque abrir igreja não é um sentido de empreender, mas é um sentido de tu teres o chamado de Deus. Exatamente. Porque quando tu empreendes, vais colocar tanta gente ali ao ponto de que tu vais pensar que o dinheiro das ofertas tu vais colocar. Não, mas também empreender por quê? Porque você vai explicar muitas vezes a palavra. Há muita gente que entende mal a própria Bíblia. Você está a trabalhar no intelecto da pessoa. Tem muitas igrejas que ensinam coisas que a Bíblia que não está escrito na Bíblia. Algumas façam mais motivação, né? Mas hoje, como é que tu achas que todo qualquer empreendedor deve Sim. lidar com críticas e pressão? Porque logo de princípio, Uhum. quando tu não começas a ganhar muita coisa, tu tens o aspecto familiar a Sim. pressionar, Uhum. e isso de certa forma afasta toda qualquer pessoa que está focada em tentar criar algo que possa dar sustentabilidade ao longo do tempo. Certo. Falou-se de autoconfiança e eu trago aqui autoconhecimento também. Eu devo me conhecer, devo saber quem sou eu. E esse autoconhecimento muitas vezes não é o que as pessoas pensam de mim ou o que eu penso de mim apenas. É o que Deus pensa de mim. Quem sou eu? Fui feito para quê? Eu entendo que nós somos diferentes porque quando eu perceber que Deus me fez para isso, e aqui vai fazer com que nós valorizemos muito os nossos dons e talentos. Tem pessoas que têm dons e talentos, mas o facto do dom e o talento não ser tão visível assim e aquilo não se percebe, a pessoa pensa que não, o meu dom é pouco. Falo, por exemplo, de pessoas que cosem sapatos, né? Sapateiro. Sapateiros. É um trabalho muito necessário. E não é qualquer pessoa que ficaria a cozer sapatos. Mas como não canta como a fulana, ele pensa que isso já. O Mas se trabalho não é essencial. estás a ver? E se fizesse com alegria, se fizesse com toda a entrega, chamaria atenção. Uma vez eu assisti na TV o senhor que lava carros e cobra muito caro, não sei se é de que país. É o lavador de carro mais caro a nível do mundo. Os carros ficam na fila. Ah, já vi. É impressionante. O trabalho dele era quê? Lavar carro.
Mas aqui nós olhamos os nossos jovens aqui, nossos irmãos, como pessoas que não estão a fazer muito trabalho, trabalho não é necessário. E por quê? Porque eles não se posicionaram como tal. Autoconhecimento, quem sou eu? Qual é a minha verdadeira identidade? Nasci para quê? Onde é que eu estou? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu sou capaz de fazer? Porque nós podemos discutir com o sapateiro e dizer assim: olha, você não consegue cozer sapato como eu. E ele tem razão. E eu posso lhe dizer: tu também não sabes ensinar conforme eu ensino. Então, às vezes, somos diferentes, as nossas habilidades. O que acontece hoje é que eu quero ser tipo você, você quer ser tipo eu, e fica tudo. Ficamos assim. Não há pessoas que valorizam os dons e talentos dele. Não tomamos posse, né? Não tomamos posse. Ainda temos pessoas que estão à espera que aconteça só um milagre para mim cantar conforme a fulana canta. Para mim ser visível. Esse é um grande problema e precisamos refletir porque se nós queremos empreender, nós temos que partir daquilo que nós somos. Quando nós entendemos o que nós somos de facto, a nossa verdadeira habilidade, que é capacidade, e começamos a ver o merecimento. Uau. O merecimento é em função daquilo que eu sou e daquilo que eu sou capaz de fazer pelas pessoas. Não sei se fui clara. Às vezes eu sou um pouco profunda, porque eu Não, sei que as percebo. pessoas gostam de Eu coisas acho, fáceis. eu acho que cada um deve compreender as coisas em função do seu próprio ponto de vista. Exatamente. Claro. Nós compreendemos, ouvimos aquela pessoa que passa uma determinada informação, a gente Uhum. tira ilustrações e procura analisar de acordo com aquilo que a gente pode ajustar, né? Certo. Yeah. Mas em termos finais, o que é que tu deixarias Uhum. como conselho a todos os jovens que pretendem começar, mas não sabem por onde? Ok. Primeira coisa, você quer começar, mas não sabe por onde, aceita a tua realidade. Essa é a primeira. Ser verdadeiro contigo vai te libertar de muitas coisas. Muitas vezes as pessoas não conseguem começar porque ele acha que o problema que está passando não devia ser ele a passar, tinha que ser outra pessoa. E só esse pensamento de dizer assim, não tinha que ser eu, te dá mais trabalho de você resolver do que outra coisa. Por quê? Porque se você aceitar hoje a tua realidade, você diz assim, ok, é o que eu estou a passar, mas como resolver? Como é que eu posso dar a solução? Ah, ok, então tenho que me conectar com aquele fulano, tenho que fazer aquilo para chegar lá. E muitas pessoas não começam porque não aceitam o tal problema. Não aceita, não aceita. E não estou a falar só para lados positivos, também para lados negativos. Também estou a falar para coisas positivas. Tem pessoas que estão a viver muito bem, mas podem servir outras pessoas. Por que não? Não vamos só começar a empreender a partir de problemas assim de escassez. Também existe alegria ao servir. Existem pessoas que têm dinheiro. Se investirem em pessoas que têm talento, nasce um bom projeto de negócio, um bom casamento. Então, começa com aquilo que você tem hoje, onde estás. Não esqueça que se quiseres ser rico, tens que servir outras pessoas. E eu não falo só de dinheiro, falo também de impacto, de legado. Há pessoas que não têm tanto dinheiro, mas têm um bom nome. E esse bom nome lhe faz sentar em muitas mesas. Então é isso. Uau, desde já, deixa agradecer, não Ok, é? Como já disse desde o princípio, certo. nós emitimos somente um convite e os próximos convites são automáticos, Ok, não é? Qualquer dia que tu te vês disponível para abordar sobre alguma coisa, certo. já tens o contato da nossa equipa, de certa Tenho forma sim. podes falar, mandas as informações e a gente vai te receber com tanto gosto, porque já conheces a casa. Certo. Talvez se nós mudarmos de espaço, aí também poderemos Também vão avisar. informar e tudo mais.
Então, se tu gostas desse conteúdo que tu acabaste de acompanhar, deixa o teu like, comenta e faça algo simples, subscreva. Subscrever no nosso canal, tu vais permitir com que o YouTube ajude o nosso canal a crescer mais e mais e possa recomendar os nossos conteúdos para demais pessoas que não só vivem em Angola, mas sim também vivem em outras comunidades que falam português ou em outras comunidades que acompanham os nossos vídeos de forma legenda, né? E também subscreva nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, de modo que estas também possam recomendar o nosso produto para milhares de pessoas. E vá acompanhar os nossos cores em redes sociais pequenas, porque lá nós disponibilizamos algumas coisas que poderão ser úteis para você. Poderemos também futuramente criar parcerias com empresas que poderemos divulgar por lá e é essencial. E para ti que tens o interesse de fazer uma determinada doação, esteja à vontade, doa aquilo que tu puderes. Assim tu poderás permitir com que nós possamos crescer ao longo do tempo, possamos comprar uma câmera nova, possamos ter um ambiente mais agradável e uma informação mais útil para que vocês possam aprender mais. Então, muito obrigado e até já. Espero que vocês estejam ali para um próximo episódio.